Boa noite a todos. Nós estamos aqui agora nesse momento, né? Iniciando, né? Dando continuidade, na verdade, à Semana Espírita de Duque de Caxias, o 7º seu. E hoje, né, nós vamos estar falando sobre a atualidade do Livro dos Médiuns, né? Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, todos aqueles que estiverem aí conosco nesse momento, fazendo a nossa oração. Querido Jesus, que as bênçãos do Pai possam derramar sobre nós. Que nesse momento em que estamos aqui juntos por alguns minutos, vamos assim dizer, possamos estarmos conectados com Deus, em primeiro lugar, né? Com os nossos mentores amigos, cada um com seu mentor espiritual. E que o Mestre Jesus nos ampare em todos os momentos da nossa existência aqui na Terra. E que esse momento de estudo, de reflexão, possa colaborar muito nessa nossa caminhada e que em nenhum momento estejamos nós longe, distantes de tudo que o mundo espiritual, ou permissão das leis de Deus, nos oferta. Continue conosco e que possamos passar bons minutos juntos. Graças a Deus. Bom, como nós falamos anteriormente, a atualidade do Livro dos Médiuns é o nosso assunto, né, de hoje. A gente... antes de nós começarmos, né, a falar do Livro dos Médiuns propriamente dito, nós vamos aqui falar do surgimento, né, de todo o surgimento do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele surgiu em janeiro de 1861. Em janeiro de 1861. O Livro dos Médiuns, é o segundo livro da codificação espírita. É o segundo livro da codificação espírita. É interessante. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. O segundo livro, Livro dos Médiuns. E aí sucessivamente, porque são 5 livros o Pentateuco da doutrina espírita. Trabalhando esses aspectos que é científico, filosófico e religioso da doutrina. Então, a gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E hoje nós vamos estar falando exatamente do segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Lembrando que é toda aquela didática, do nosso codificador, ele publica o Livro dos Espíritos, e a partir daí, de cada parte do Livro dos Espíritos, ele constrói os demais livros da codificação. E o Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns está lá na segunda parte, parte segunda, do Livro dos Espíritos, foi construído o Livro dos Médiuns, que é o mundo espírita, é capítulo do 6 ao 11. Então, ele pega essa parte do Livro dos Espíritos e constrói o Livro dos Médiuns.
né? E assim ele faz com os demais livros, mas a gente vai se ater aqui ao livro dos médiuns. O que é que ele faz? Ele vai esmiuçando, né? Esmiuçando todo o conteúdo do capítulo 6 ao capítulo 11, né? E vai construindo essa obra gigantesca que é o livro dos médiuns. Hoje, nós estamos nos referindo aqui à atualidade do livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns, ele vem já há algum tempo colaborando, né? Desde aí do século XIX, porque tudo isso aconteceu no século XIX, 1861, até o século XXI, e nós sabemos perfeitamente que a gente ainda vai aí um bom tempo pela frente, né? Se familiarizando com essas verdades que traz esse livro, com essa gama de conhecimentos que o livro dos médiuns vem trazendo, né? E ele especificamente, né, trata, já o nome já diz, né, da questão da mediunidade. Mas todos nós, né, sabemos que a mediunidade ela vem atravessando milênios, né? Nem séculos, milênios. Desde que existe o homem, existe mediunidade, né? Porque o que é mediunidade? É esse intercâmbio com o mundo espiritual. E ela vem aí com toda uma história, em cada época, em cada século, ela vai se desenvolvendo de acordo com o quê? Com as nossas possibilidades de assimilar esses conhecimentos. À medida que nós, a humanidade, vai avançando, né, também vai avançando os conhecimentos em torno deste assunto, né? E a gente teve assim alguns momentos que contribuíram muito para o progresso, né, desse assunto, como também teve momentos em que ficou muito complicado, né, para alavancar essa questão da mediunidade. A gente lembra de Moisés, né? Das proibições, né? Moisés queria tolir, né, aquela cultura que o povo trazia do Egito, né? E estava havendo muito abuso com a liberdade que se tinha com o uso dessas faculdades, o desconhecimento, né? E aí se utilizava para né, proveito, né, próprio, né? Se usava para uma série de coisas, inclusive com o intuito de fazer o mal, né? De prejudicar a outros, de sacrifícios, enfim, né? E aí o legislador, né, Moisés, ele faz essa proibição, né, para tolir os abusos. Ok, mas algumas correntes religiosas, né, muitos de nós encarnados nessa época, por desconhecer os líderes religiosos, alguns entenderam que se foi proibido, se Moisés proibiu, era porque era uma coisa ruim, era uma coisa má. Mas se Moisés proibiu, entendemos todos nós, que era porque era fato. Existia a possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual. Por que a proibição e não a educação, né, como é a proposta do Espiritismo? E depois, né, alguns séculos depois, chega Jesus, né, bem após a época de Moisés, refazendo mantendo alguns conhecimentos de Moisés e refazendo
né, outros tantos. E Jesus demonstra para a gente todo esse intercâmbio com o mundo espiritual, né? Até Moisés mesmo aparece no Monte Tabor com Jesus, né? Então, a gente vê que intercâmbio mediúnico sempre existiu. E século XIX, que é o século que eclodiu, vamos assim dizer, todos os fenômenos, né, com um pouco mais de abertura, e quem é chamado a analisar questões, né, de fenômenos ainda muito arcaicos, muito, né, bruscos, é nosso irmão Hipólito Leon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec. E daí ele começa a se interessar por esse assunto e começa a trabalhar essas questões de intercâmbio mediúnico. Nós sabemos que o livro dos médiuns é a segunda obra da codificação, porém, foi através da mediunidade em que foi possível a codificação dos livros da codificação, né? Foi possível a codificação, né? Esse intercâmbio, em se familiarizar com as informações que vinham do plano maior para conhecimentos da humanidade. Foi através daí que adquirimos muito conhecimento e estamos adquirindo até hoje, e tantos outros conhecimentos iremos adquirir no decorrer das nossas existências futuras, porque somos espíritos eternos, né? Estamos aprendendo passo a passo. Cada encarnação é uma oportunidade de, né, recomeçar. E esse conhecimento da reencarnação, o reconhecimento da pluralidade das existências, da pluralidade, né, da comunicabilidade dos espíritos, enfim, né, dessa informação maior de Deus, tudo isso só foi possível através do intercâmbio mediúnico em momentos onde nós já estávamos mais amadurecidos. E aí Kardec dedica a esse assunto, que colaborou tanto, né, com a publicação do Livro dos Espíritos e com o entendimento do mundo espiritual, com o entendimento até daquela questão que tem na obra, né, o Livro dos Espíritos, é aquela questão, espírito. Então, Kardec trabalha várias questões aí que a gente vai estar dando uma olhada, né? E aí a gente vai observando que todo esse trabalho, né, vem trazendo uma abertura, um leque imenso para todos nós em relação a essa questão, né? O Livro dos Médiuns é um livro que favorece um entendimento muito grande. Quantos de nós que hoje estamos nessa área mediúnica já estagiamos outrora, em outros momentos da nossa existência terrena, nessa área da mediunidade, trabalhando sem conhecimento, fazendo mau uso, desviando os conhecimentos necessários que deveríamos, né, expandir para que pudéssemos caminhar mais. Uma obra criada no século XIX e que hoje está atualíssima, e que acreditamos nós que ainda por algumas décadas ou séculos ela estará atualizada cada vez mais. Muitos de nós ainda não entendemos como deveríamos os conteúdos dessa obra.
e como de nenhuma outra obra da codificação. Cada vez que pegamos um livro para ler, né, fazemos uma reflexão, né? Nosso olhar acaba sendo um olhar diferencial do anterior. Nós vamos assimilando esses conhecimentos aos poucos, né? Os próprios mentores espirituais deixaram isso para a gente em alguns momentos, na obra primeira, que é o Livro dos Espíritos, que nós ainda, alguns assuntos, ainda não seria possível abordar por conta ainda da nossa dificuldade de entendimento. Porém, já nos deixou esse legado para que pudéssemos caminhar e entender o que é o objetivo dela, né? E qual o nosso papel diante da oportunidade, né, que trazemos, aqueles que trazem a mediunidade ostensiva, né? Lembrando ainda que essa obra nos mostra coisa que outrora a gente nem imaginava, que todos nós temos essa sensibilidade mediúnica, essa sensibilidade, né, trabalhada, uns mais trabalhada, outros menos trabalhada, né? Kardec mostra muita coisa nessa área aí da questão da sensibilidade mediúnica. E Kardec também, né? Isso tudo através dos espíritos superiores, tá, gente? E Kardec também, né, mostra para a gente que todos, né, com essa fala, todos somos médiums, nesse sentido. A gente sabe que mediunidade é orgânico, né? A gente traz ela, né? Já na nossa estrutura orgânica, né? Ele mostra também, não só na obra O Livro dos Médiuns, como ele foi construído a partir do Livro dos Espíritos, ele mostra a importância do corpo espiritual, que também já vimos outrora no nosso passado espiritual, esse corpo espiritual, a importância dele nessa tarefa, né? Nessa questão da mediunidade. E vai por aí afora, né? Todos esses conhecimentos. Mas o que é muito bom lembrar, né? Que até alguns médios se preocupavam com isso. A gente conhece a história, muitos de nós vivenciamos isso de acordo com, né? Eu que estou aí já com a idade já, né, avançada, quantas vezes nós vimos companheiros nossos trabalhando mediunicamente para socorrer as pessoas que precisavam de auxílio. Quantas médios, homens, mulheres, né, trabalhando para curar crianças, né, a chamada reza, né, curar as pessoas doentes, as pessoas que se acidentavam nas matas, as pessoas, os idosos, né, debilitados, e usavam seus métodos, né, não só das ervas, mas da intuição, né, da sensibilidade mediúnica que traziam, sem saber que a coisa funcionava desse jeito. Muitos davam passividade aos guias espirituais, cada um dava um nome, né? E faziam o socorro às pessoas. Então, o plano espiritual trabalha constantemente nessa área, utilizando daqueles que trouxeram essa sensibilidade em socorro do outro, né? E auxiliando a humanidade nesse sentido, até de orientações outras, né? Muitos. No passado, se usava isso nos casarões, nos palacetes, né? Sempre tinha lá um guru lá, né? Alguém né, que ficava à disposição, né? Ficava à disposição daqueles senhores para receber informação se alguma tarefa que eles iam fazer, algum projeto ia acontecer de forma
correta, se ia ser possível, se ele ia ter sucesso naquele trabalho. Né? É assim que a mediunidade ela vem, né, acontecendo, né, avançando, né? E muitos, vale a pena a gente destacar aqui, muitos irmãos bem avisados não aceitavam, né? Não aceitavam ajuda, dinheiro, nada, porque eles estavam fazendo trabalho. Não pediam ajuda, não cobrava pelas tarefas que estavam fazendo. Muitos nessa época, né? Alguns recebiam, né, um alimento, uma ajuda financeira, de um frango, de uma verdura, até por conta da condição de pobreza em que viviam, das necessidades que tinham. Mas era de graça a maioria, né? E isso é uma importância muito grande, e graças a Deus que muitos tinham essa intuição, né? Porque desde que reencarnamos, né? Cada reencarnação nossa, nós temos a oportunidade, a bênção de Deus de ter um mentor, né? Nosso anjo guardião, para nos orientar, para nos intuir. E isso não é privilégio de alguns, é lei, é a todos. O Pai não nos joga aqui no planeta, no corpo físico, ao léu, e deixa que a gente, né, conduz as nossas vidas sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda. Todos nós somos intuídos pelos nossos mentores espirituais. Isso também, né, a doutrina espírita trouxe para todos nós. E na questão da mediunidade, muitos agiam de forma correta porque eram orientados pelos seus anjos guardiões, pelos seus mentores, para que não pedisse, para que não fizesse da mediunidade um comércio. Né? Já na época do Cristo, ele, né, já orientava sobre, né, os bens que a gente recebe tem que ser de graça. Né? É o dai de graça o que de graça recebeste. E aí hoje, né, aí século XIX, a gente recebe todo esse legado, né, vamos dizer assim, que é o Livro dos Médiuns, nos orientando sobre algumas coisas vistas por nós ao longo dos séculos e, né, materializando todos esses conhecimentos, né, com a ajuda dos mentores espirituais, trabalhadores da Seara do Cristo, porque o plano espiritual trabalhou junto com Kardec todo o tempo e continua trabalhando até hoje. Né? Com certeza, o próprio Allan Kardec, espírito, né, que vestiu essa personagem de Allan Kardec, está aí, dando continuidade à tarefa que ele começou aqui no plano físico. Começou ou já estava preparado, com certeza, né, no plano espiritual para desempenhá-la. Vivenciou tudo isso no passado dele espiritual e veio contribuir com a humanidade trazendo esses conhecimentos. Né? E aí a gente está aqui com o Livro dos Médiuns, né? Tratando de assuntos, né, que nós nem imaginávamos, aprofundando, né, cada assunto sobre mediunidade, né, nas suas duas partes, né, do qual ele se divide, né? A gente está aqui com a primeira parte, noções preliminares, né? Ele fala, espírito é uma da questão que ele está defendendo, né? E que a gente já tinha visto no Livro dos Espíritos, mas ele vem se aprofundando aqui. É necessário que o médium tenha plena consciência disso. Aliás, é necessário que o médium tenha plena consciência de que ele é espírito, né? Porque tem médiuns que vão lidar com a mediunidade e tem medo de espírito. Né? Isso é fundamental. O que acontecia no passado.
né? É do maravilhoso ao sobrenatural, do método, né? Dos sistemas. Ele vem trabalhando isso tudo. Depois, a segunda parte, ele vem com das manifestações espíritas. Aí são inúmeras questões, são 30 e poucas questões, né? Da ação do espírito sobre a matéria, a importância de sabermos isso. Porque outrora nós lidávamos com isso e não tínhamos esses conhecimentos detalhados. Hoje nós sabemos da ação dos espíritos sobre a matéria, né? Nós sabemos que a importância que nós temos de ter cuidado com todo quando a gente vai, né, trabalhar essa questão da mediunidade, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual, com o invisível, e nós estamos lidando com espíritos bons e espíritos que ainda estão dedicados ao mal. Né? Então, a gente precisa ter todo esse controle, todo esse aprendizado. Quanto mais aprendizado adquirirmos, é importante. Tá? Agora, lembrando que o aprendizado todos os médios devem adquirir, precisa adquirir. Agora, quando se fala da questão moral, né, muitos até perguntam que se para ser médio tem que ser evoluído. Não. Um malfeitor pode trazer na sua organização física a mediunidade. Né? E essa é a questão. Agora, isso não quer dizer que quanto mais eu trabalho a minha questão moral, segundo aqui o livro, eu não melhore o meu intercâmbio mediúnico, o meu intercâmbio com o plano espiritual, e facilito a espiritualidade atuar na humanidade de forma mais ampla. Por quê? Eu me policiando, eu me preparando para o trabalho, melhorando as minhas questões morais, eu torno automaticamente uma ferramenta mais apta a ser utilizada pela espiritualidade. Né? É como se diz, aí se há a possibilidade de se fazer maravilhas. O futuro da mediunidade, né, quando nós estivermos mais antenados com as questões morais, nós vamos utilizar de maneira bem melhor essa ferramenta. Eu chamo a mediunidade de uma ferramenta. É uma ferramenta que nós vamos utilizar no plano físico para o nosso progresso espiritual e para o progresso da humanidade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Lembrando ainda, antes de darmos continuidade aqui no livro, né, que não é porque são os bonzinhos, são os melhores do que os demais, que recebemos a condição de sermos médios. Né? Não, não é isso. Na verdade, nós, médios ostensivos, o que eu quero dizer com médios ostensivos? São os médios que já trazem de forma bem acentuada no seu físico, né? Na sua parte orgânica. Né? Então, não quer dizer que eu seja privilegiado no sentido, né, de estar em condições melhores do que o outro. Não, pelo contrário, é que as minhas questões para serem resolvidas nessa existência são bem maiores. Temos muito débito na maioria das vezes e precisamos saná-los. E a mediunidade é uma ferramenta onde vai me ajudar a alavancar a minha tarefa que aqui eu vim cumprir, já que eu tenho as minhas dificuldades. Então, como vemos, o médium é um ser comum, tá? Ele não é uma pessoa especial. Não trata o médium como se ele fosse especial, até porque você vai deixar de contribuir com o próprio com o médium. Até porque somos espíritos ainda inferiores e pode aguçar aí a vaidade do médium, né? E vaidade, orgulho, né? Isso nada é bom, não são os ingredientes bons para essa questão da mediunidade. Aliás,
para nenhum de nós seres encarnados no planeta Terra. Okay? E ele vem com a questão das manifestações físicas também, né? Que ele fala, porque, na verdade, esse intercâmbio ele se dá tanto pelas manifestações físicas e as manifestações intelectuais, sendo que uma é alienada à outra, né? Mas nós estamos mais para as questões intelectuais, onde as comunicações são mais leves, né? As comunicações mais bruscas, batidas, essas coisas foram em épocas necessárias para acordar a comunidade naquela época, a humanidade, na verdade, naquela época, né? Porque era dessa forma que poderia sacudir, né? Tanto é que eclode esses fenômenos em vários lugares, né? Hoje já não precisa de materialização de espíritos, às vezes os espíritos se materializam por aí, mas já não é mais tão necessário, né? A gente já deixou um pouco de ser Tomé, embora muitos de nós ainda somos, né? Vou usar o Tomé aqui, coitado, mas é aquele negócio, né? Essa visão de querer ver para crer já não é mais necessário, já não é mais tão necessário, corrigindo aqui, porque, infelizmente, em alguns casos ainda é, né? A proposta do Livro dos Médiuns é exatamente essa, né? Então, ele fala das manifestações inteligentes, né? Nós temos várias formas de comunicação, né? Lembrando também que, na época da codificação, né, foi usado muito a psicografia, colaborou muito, mas muito, né? E colabora ainda hoje, atualíssima, né? Nós vemos aí Chico Xavier com tantos livros escritos pela psicografia, né? A nossa codificação toda, né? Muitas vezes o nosso codificador foi intuído, né? Mas muito difícil, né? Então tem essa questão. Nós temos a audição, nós temos a psicofonia, chamada, né, pela fala, né? A psicofonia, né? Ele fala das manifestações físicas, né? Os ruídos, ainda também lá daquela época, muito ainda, né? Hoje ainda acontece, que são os barulhos, né? Os arremessos de objetos, né? E hoje a gente sabe que isso, por que isso é possível, né? Por que isso é possível? Sabemos que é um espírito que provoca isso, mas da onde ele tira o elemento para produzir esses efeitos, né? Nós sabemos que é importante, né, o médium saber de tudo isso. E hoje nós estamos com o médium qualquer aquele que se propõe a estudar a doutrina espírita, né? Vou abrir outro parênteses aqui. Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, são 3 aspectos. Porém, aquele que estuda a doutrina espírita, que se dedica a estudar a doutrina espírita, ele precisa estudar, né? Mesmo que ele estude pouco, mas um pouco de cada aspecto, porque ela é um conjunto de conhecimento, né? Ele fala também das manifestações visuais, né? Também. Ele fala da biocorporeidade e da transfigurações, né? São aparições de espíritos, né? Essas aparições, os homens duplos, né? Enfim, tudo isso já não acontece muito. A gente sabe que já não acontece muito. Com licença, para só beber um pouquinho d'água. Né? Então, aquilo que eu falei, nós estamos caminhando para o intercâmbio mais de leve, com toda essa gama de conhecimento, né? Ele fala do laboratório do mundo invisível, né? Formação de objetos tangíveis, modificações da propriedade da matéria, ação magnética, curadora, né? E aí, hoje, coisa que não acontecia, né? Nem, né, dos fluidos, né, do ectoplasma, né? A gente vai entender por que é natural,
Nada mais é milagroso, né? Tudo acontece uma ordem na lei divina, né? Existem elementos, porque se assim fosse, vamos lembrar Jesus nas suas curas, na sua, como chamávamos na época de expulsar demônio, tudo isso só é possível por algum motivo. Jesus não estaria, né, desrespeitando as leis do Pai, da qual ele veio nos ensinar a respeitar, da qual ele veio nos ensinar a amar, né? As curas, como são possíveis, o que é necessário, principalmente para aquele que está sendo curado, quais são os elementos utilizados para que a cura se processe, né? Não precisamos de aparatos, nós precisamos de elementos, de fluido vital, a gente precisa de merecimento daquele que está doente, de desejo de se curar, enfim, uma série de questões importantíssimas, né? E ele fala de muitas outras, das lugares mal assombrados, né? Da natureza das comunicações, né? As comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Como avaliar isso? Precisamos estudar para entender como avaliar essas comunicações. Se nós estamos no trabalho de Deus, obsessão, em socorro aos irmãos em sofrimento, nós vamos lidar mais com situações complicadas, situações de sofrimento, algumas vezes de rebeldia, porque é nesses estágios que estão esses irmãos. Mas se nós estamos num trabalho onde é para receber orientações de espíritos protetores, de espíritos amigos, e que espírito responsável pelo trabalho, é preciso muito analisar as comunicações que recebemos, né? Por mais que o espírito chega falando bonito e mostrando conhecimento, em algum momento, se ele não for um espírito sério, ele vai se trair. E para perceber isso, é necessário que a gente conheça, né, a doutrina espírita. Bom, ele fala também da sematologia e da tipologia, né, que a gente já falou lá atrás, as pancadas, enfim, da pneumatografia ou escrita direta, né, que era aquela que já foi um avanço, que também foi utilizada também lá atrás, né, nos séculos outros, da psicografia, tão atual, cada vez mais atual nos dias de hoje, e dos médios de efeito físico, médios elétricos. Quando é que ia se falar em médios elétricos no passado, né? Médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, que são a psicofonia, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores e médios pneumatogramas. Porque a escrita direta, ela não tem um concurso da mão do médium, mas tem alguém doando elemento necessário para que se processe esse fenômeno, tá? Dos médios escreventes ou psicógrafos, né? Médios mecânico, intuitivo, semimecânico, inspirados ou involuntários, porque os psicógrafos, né? A gente sabe que tem psicografia que o médium utilizou apenas do cérebro, o espírito utilizou apenas do cérebro do médium, né? E o médium foi escrevendo, outras é mecânico, utilizou só da mão do médium, o médium, né? Vai, embora nesse caso de utilizar só a mão do médium, o médium está ali registrando também. O médium está atuante em todos os fenômenos que ocorrem com ele. Essa é a orientação que já a gente vem dado para a gente mais à frente, através das obras auxiliares, a importância de prestar atenção nisso. Eu posso ter o controle sobre o espírito, eu não preciso deixar o espírito fazer tudo o que ele quer, porque eu tenho esse controle, eu devo ter esse controle através do meu equilíbrio diante da atividade mediúnica. E o que vai favorecer esse equilíbrio? O meu conhecimento diante dessa obra, né, tão atual, nesse momento de chamamento maior para todos nós, né? E aí a gente vai pela fora, né?
dos médiuns especiais, que são as aptidões especiais do médium, né? Da formação dos médiums, né? Do desenvolvimento da mediunidade, né? Mudança da caligrafia, da perda e suspensão da mediunidade. Vamos lá, desenvolvimento da mediunidade. Né? Muitos dizem assim, mas eu já nasci médium. Desde pequenininho eu já sou médium, já descobriram que eu sou médium, desde quando eu tinha 4, 5, 7 anos de idade. Mas o desenvolvimento da mediunidade fica tudo isso que a gente está falando aqui. Né? No passado, não se tinha essas informações. Hoje nós temos, né, toda essa orientação. Né? Então, é muito importante. A suspensão da mediunidade. Né? Há essa possibilidade? Há. Né? Kardec diz isso. A irresponsabilidade do médium diante da sua mediunidade, que está sendo prejudicial para ele e para outro, ele pode ter a suspensão da sua mediunidade. Tá? Do inconveniente e perigos da mediunidade, da influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, né? Sobre o cérebro, sobre a criança. Né? A criança não deve trabalhar mediunicamente, a orientação, até porque ela não tem essa responsabilidade, né? Que nós temos. Desculpa, minha senhora. Da influência moral do médium. Dissertação de um espírito sobre a influência moral, sobre a influência moral do médium. O que nós falamos lá no começo, o médium, ele não precisa ser moralmente, né, um médium totalmente evangelizado, mas ele precisa educar a sua mediunidade, né, para que ele possa atuar melhor e ter uma influência melhor sobre o trabalho e que a espiritualidade possa, né, utilizar ele da melhor maneira possível a favor dele próprio e a favor dos demais. Né? Então, a nossa influência moral vai nos ajudar a gente a produzir um trabalho maior, um trabalho melhor. Né? Às vezes, até no trabalho de desobsessão, lidando com irmãos com dificuldades muito grandes, a gente não tem noção do que é o plano espiritual, do que são os umbrais da vida, e a gente não sabe quanta dor, quanto rancor, quanto ódio se traz, irmãos, que às vezes estão sem reencarnar há século por não se permitirem reencarnar, e com certeza vão reencarnar de forma compulsória, mas que vem a mesas mediúnicas para ser orientado por nós, para abrandar um pouco daquele ódio e perdoarem, pensar pelo menos na possibilidade de perdoar os seus algozes, né? E se permitir reencarnar de novo. Né? Então, essa informação muito importante para que a gente possa colaborar. Quando a gente colabora numa mesa mediúnica, no trabalho de desobsessão, nós estamos colaborando conosco mesmo, porque muitos deles são aqueles que nós magoamos, nós ferimos. Muitos deles estão prejudicando outros tantos irmãos, e quando a gente consegue fazer um trabalho com aqueles irmãos, a gente consegue amenizar sofrimentos nossos e de muitos outros companheiros de caminhada e consegue resgatar mais o espírito com possibilidades futuras, né, mais rápidas. Bom? Do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, influência do espírito pessoal do médium, sistema de médiuns inerte, aptidão de certos médiuns para coisas que nada conhecem, língua, música, desenho. Né? A influência do médium é muito importante. Todos nós somos espíritos que estão reencarnando aí. Então, nós temos o nosso currículo. Nós temos o nosso currículo. E o espírito sabe desse currículo, sabe o que nós temos ali armazenado. Lembrando, gente, que o espírito, por ser inferior, isso não impede ele de nos ver. Quando você vai conversar com o espírito em momento de dor, de ódio, seja lá em que condições ele esteja, seja sincero, amoroso,
e dedicados, porque ele está lendo a sua aura espiritual. E ele sabe se você está sendo sincero ou não. E você só vai convencê-lo pelo amor, pela dedicação, pelo carinho. Ok? Isso é muito importante. Nós, trabalhadores desta área, né? Vamos à espiritualidade, né? Que traz os irmãos para que a gente possa fazer o trabalho. Conta conosco nessa tarefa. Tá? Da influência moral do médium, a gente já falou, da influência do meio, da mediunidade nos animais, tudo isso vem tratando, né? Da obsessão, que nós falamos, né? Que são a obsessão simples, fascinação, subjugação, das causas da obsessão e os meios de combater, né? Sabemos que a obsessão é um espírito atuando sobre nós, né, tentando nos prejudicar por algumas cobranças outras, ou por eles serem dedicados ao mal e sentir prazer em fazê-lo. Então, ele escolhe uma vítima, mas em todos os momentos nós estamos fornecendo material para eles. Então, se evangelizar, melhorar, trabalhar as nossas virtudes é fundamental. É um investimento para o espírito quanto aqui encarnado e também desencarnado. Tá? Da identidade dos espíritos, das evocações, né? A gente olha lá o livro Céu e Inferno, naquela parte das evocações, como foi importante as evocações, como é importante as evocações, né? Porque através dela se teve muitas notícias do plano espiritual e como as coisas aconteciam após deixar o corpo físico, principalmente aqueles que estavam em situações gritantes, porque todos nós somos, né, pessoas com defeito, mas muitos suicidas, assassinos, e isso eles descreviam para todos nós, né? Jacques Salator, ele fala da importância da prece que o auxiliou tanto, porque ele estava lá no plano espiritual o tempo todo ali, as suas vítimas ao lado dele cobrando, ele se sentia no inferno, né? Então, mostra para a gente aí o que na verdade é o céu e o que na verdade é o inferno. É o estado de alma, é a minha consciência diante das existências. Da identidade dos espíritos, né? Provas possíveis da identidade dos espíritos, modos de distinguir, né? Os bons dos maus espíritos, a gente falou lá atrás, né? A importância do estudo, né? Para isso, né? E das perguntas que se podem fazer os espíritos. Cuidado para que não sejamos pessoas, né, curiosas, que vai fazer um trabalho sem nenhum objetivo sério. Quando eu faço um trabalho sem objetivo sério, eu estou sendo assistida por espíritos não sérios. A qualidade do trabalho está na sinceridade do mesmo, tá? Das contradições das manifestações, do charlatanismo, do embuste, das reuniões das sociedades espíritas, que Kardec coloca aqui. Ele fala até do regulamento da sociedade, dissertações espíritas, né? Enfim, o livro traz tudo isso que a gente passou aqui rápido, porque não há possibilidade de detalhar tudo, mas é um trabalho maravilhoso, um presente de Deus que nós recebemos, o companheiro abnegado que cumpriu, segundo entendemos nós, a sua tarefa de reencarnar e colaborar com a humanidade no seu caminhar para a evolução, né? Mas Kardec recebeu a ajuda dos espíritos superiores? Recebeu, mas ele podia negar essa ajuda. Como muitos de nós negamos a todo tempo as intuições que chegam até nós, as oportunidades que a gente tem para evoluir, né? As ferramentas que foi nos dada, o caminho que precisamos trilhar, e nós fechamos os ouvidos para isso. Kardec poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele procurou trabalhar com dedicação, com afinco, noite por noite, para que hoje nós estivéssemos isso. E detalhe,
1861, nós estamos em 2022 e está de uma forma muito atualizada essa obra, que vai nos servir para muito tempo ainda. Acredito eu que, ao reencarnar novamente, não sei quando é que eu vou desencarnar, não pretendo desencarnar agora não, mas não sei eu que decido isso, mas eu não sei quando é que eu vou retornar. Acredito que essa obra, ainda vou precisar muito dela, não só nessa encarnação, como nas encarnações vindouras. E agradecemos a Kardec, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade maior por essa dádiva, né? E eu gostaria de ler aqui um textozinho que eu acho muito legal, que é só para confirmar, né, aquilo que a gente já viu aqui, que a gente já falou. É da revista O Reformador. O Kardec coloca aqui: o fim providencial das manifestações é dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Olha só. Pequenininho, mas é muito importante. O fim providencial das manifestações é dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. E isso está se cumprindo. Momento em que nós estamos vivendo. A gente fala muito de pandemia, eu sempre costumo frisar o seguinte: já vivenciamos outras pandemias. Agora, 100 anos, me parece, né? Eu tenho até os parentes da minha avó que desencarnaram na gripe espanhola. A gente vivenciamos uma pandemia. E agora nós estamos vivenciando outra pandemia, né? E essa pandemia, ela nos traz a oportunidade de reflexão maior, de freios nas nossas atitudes, né? E mostrando para a gente a importância de estarmos mais unidos, de sermos irmãos, de seguir aqueles ensinamentos do Cristo quando ele lava o pé dos discípulos, de um cuidar dos outros. Né? E nos mostra que o plano espiritual é a nossa casa, e que a gente está aqui, mas daqui a pouco a gente vai retornar. Diferente que muitos de nós, encarnados na Terra hoje, entendem que aqueles que desencarnaram nesse momento da pandemia foi castigo. É duro quando a gente ouve alguém dizer isso, porque, na verdade, podem estar sendo até missionários, não vamos aqui afirmar nada, mas podem estar sendo missionários que pediram para servir, nesse momento, também de instrumento para colaborar com, né, essa alavanca, né, toda aí para o progresso da humanidade. Né? Muitos de nós pedimos para reencarnar nesse momento. Sabíamos que ia passar desafio, talvez não, né? Porque o que é nos passado não é igual uma receita de bolo. Né? Sabíamos que ia passar por momentos difíceis, mas preferimos vir agora, porque colaboraria muito para o nosso crescimento mais rápido possível. E nós, quanto a espírito fora do corpo, com a nossa visão mais ampliada, nós temos noção de quem somos, das nossas dificuldades. Então, a gente pede para passar por momentos outros. E somos orientados. Olha, a cruz é pesada, vai aceitar. E aí a gente, não, eu quero isso, quero aquilo, porque eu quero resolver logo minha situação. E no nosso planejamento reencarnatório, aí a espiritualidade nos orienta, tem instrutores para nos orientar. Olha, Vera, cuidado. Vamos por etapa. Nessa reencarnação você resolve isso, na outra reencarnação você resolve aquilo, e assim sucessivamente. É assim que se processa a lei do Pai, com carinho e com cuidado para todos nós. E é esse carinho que eu estou aqui passando para os senhores e desejosos de que alguma coisa, né, eu possa ter contribuído, né, nessa minha fala. Bom, tenhamos uma semana espírita maravilhosa. Né? Já tivemos aí 2 dias maravilhosos, e que a gente possa estar aí aproveitando mais essa semana para as nossas reflexões. Um abraço para todos que estão me ouvindo nesse momento.
E um abraço para todos os trabalhadores do município de Duque de Caxias, tanto o Sétimo Seu, como todas as casas espíritas de Duque de Caxias, adesas ou não adesas ao Sétimo Seu. Que Jesus abençoe todos nós. A nossa gratidão a esse Pai querido pela bênção do dia, pela bênção da oportunidade de estarmos hoje aqui nesse corpo físico, pela bênção dos desafios que estamos tendo, que na hora da dor não resta dúvida, nós sentimos sim, é difícil sim, mestre querido, mas sabemos que com a fé que temos em Ti, com a fé que temos no nosso Pai, que Tu nos ensinou a amar, a gente consegue atravessar, mesmo com dificuldade, mas pelo menos 50% das nossas oportunidades de aprendizado a gente possa ter adquirido. Que Tu continue com todos nós, com todos aqueles que estão nesse momento, iluminando os nossos caminhos. Graças a Deus.